Prezadas crianças, nascidas e por nascer, prezadas mães, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, minha nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, domingo de Ramos, ano B, ano de São Marcos, nós encontramos um contraste entre a multidão aclamando Jesus com ramos de oliveira, Hosana ao filho de Davi, e a multidão bradando, gritando, crucifica-o, crucifica-o. Mas que mal fez ele? E gritando cada vez mais forte, a multidão dizia, crucifica-o. O intervalo entre a aclamação popular e a crucifixão foi de poucos dias. Jesus foi aclamado rei no domingo e foi zombado com uma coroa de espinhos, crucificado num trono que é a cruz, um instrumento de tortura, e colocado entre dois ladrões numa sexta-feira. Como é que o povo é tão volúvel assim? O povo representa o nosso coração. Se nós prometemos fidelidade a Deus no batismo, deveríamos conservar essa promessa para sempre e renová-la a cada dia. Toda vez que pecamos, esquecemos as promessas que fizemos de seguir a Jesus, carregando a nossa cruz cada dia de nossa vida, de renunciarmos a nós mesmos, de dizermos não ao pecado e a Satanás, autor do pecado. Como essa multidão mudou em tão pouco tempo de conduta, nós também somos volúveis. E é bom nós examinarmos aqui, em cada um dos personagens da paixão, ao traço da nossa volubilidade. Comecemos pela profecia de Isaías. Ela é de um canto do servo do Senhor. O Senhor Deus deu-me uma língua adestrada, para que eu possa dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Mas para você falar bem, você deve ter boas palavras no coração. A boca fala aquilo de que o coração está cheio. E para você encher o seu coração de coisas boas, você tem que ouvir a voz de Deus. Por isso prossegue. Ele, o Senhor, desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como a um discípulo. Então, o servo do Senhor, aqui em Isaías, um personagem misterioso que nós sabemos que é Jesus, ele tem ouvido de um discípulo para ouvir a voz do Pai, obedecer, e tem palavras de conforto. Ouvindo a voz do Pai, ele diz, eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. E ele se faz homem e se deixa crucificar. Para nós que somos ouvintes dele, ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor abriu-me os ouvidos, e eu não lhe resisti nem voltei atrás. É a obediência completa, total e irrevogável de Jesus. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Estamos aqui vendo, já no Antigo Testamento, Jesus sendo maltratado no episódio da coroação de espinhos. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. O Senhor é o meu auxiliador. Não deixei abater o ânimo. Conservei o meu rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Como Jesus não sairá humilhado? Jesus, após a morte, vai ressuscitar. Vai se cumprir a palavra que ele disse. Ao terceiro dia, o seu corpo ressurgirá glorioso. E se ainda conservar as marcas, as chagas dos nossos pecados, serão apenas sinais da sua glória, porque será um corpo glorioso, imortal, vencedor, como serão também os nossos corpos, de nós que esperamos participar da glória do Senhor. O Salmo 21 é um salmo recitado por Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? O Pai jamais abandonou Jesus, nem poderia, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único e mesmo Deus. Mas Jesus, como homem, na sua fraqueza humana, sentiu o abandono que era devido a nós, aos nossos pecados. O abandono que nós mereceríamos sentir pelos nossos pecados, ele sentiu, porque ele fez pelos nossos pecados expiação. Também quem lê o Salmo 21 parece que está vendo Jesus na sua paixão. Transpassaram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos.
Repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. A leitura da carta aos Filipenses, segunda leitura, narra como Jesus Cristo se humilhou e como ele foi exaltado. Jesus Cristo era e sempre foi Deus, mas ele não se apegou a este ser igual ao Pai como uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição de um escravo. Como foi que ele fez isso? Pela sua encarnação. Ele se tornou igual aos homens, mas ele se humilhou mais ainda. Encontrando-se com aspecto humano, ele humilhou-se a si mesmo e fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Na cruz ele não parece mais sequer um homem. Todos que olham para ele desviam o rosto. Aplica-se a ele outra palavra de Isaías: quanto a mim, eu sou um verme, não um homem. É a humilhação extrema. A obediência completa, sem limites. Por isso Deus, entenda-se, Deus Pai, o exaltou acima de tudo e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, é o nome de Senhor. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua proclame, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Esta glória, como homem, Jesus adquiriu pela sua ressurreição e pela sua ascensão. Como Deus, Jesus sempre teve glória, claro. Mas isso aqui é bonito, ele adquiriu esta glória humana para si e para nós, membros do seu corpo. Como ele foi glorificado, nós também esperamos participar da sua mesma glorificação, se nós aceitarmos participar da sua humilhação. E a humilhação foi extrema e incondicional. Quem é que diz, paciência tem limites? Quem é que diz, eu aguento até certo ponto? Depois, quem é que diz, comigo não se pode brincar? Depois de um certo tempo, a paciência acaba. Quem diz isso é quem não faz jus ao seu nome de cristão, porque a caridade tudo suporta. E Jesus se deixou humilhar ao extremo. Ao extremo. O Evangelho de hoje, segundo São Marcos, mostra como nosso Senhor foi crucificado, digamos que à toa. Nem sabiam que acusação fazer contra ele. Mas uma coisa era certa, ele tinha que morrer. Pilatos não enxergou nenhuma culpa, tentou soltá-lo, aproveitando-se de um costume da festa da Páscoa, de soltar, libertar algum dos condenados. Mas a multidão preferiu Barrabás a Jesus Cristo. Preferiu dar libertação a um assassino e condenar o inocente. A coroa de espinhos que é colocada na cabeça de Jesus significa o quanto ele foi zombado, escarnecido na sua realeza. Ele é rei. Ele é rei dos judeus. Ele é rei de Israel, assim dizia a multidão dias atrás. Mas agora a coroa que é de espinhos e que machuca e faz sangrar serve para humilhá-lo. Ajoelham-se diante dele por escárnio. Além disso, batem na sua cabeça com a vara. Arrancam-lhe a barba, cospem-lhe no rosto. E quando vão condená-lo, percebendo que ele está muito enfraquecido, chamam um homem para ajudá-lo a carregar a cruz. Este homem deveria ser bem conhecido na comunidade cristã, porque se conhece o nome dos filhos dele. É Simão, de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. A Bíblia não diz qual foi a atitude de Simão quando recebeu o convite de carregar a cruz de Jesus. Não sei se ele recebeu com pronta alegria ou se ele recebeu com tristeza e resignado, o que se há de fazer. Mas que bem-aventurado foi este homem. Entre tantos, ele foi escolhido para carregar a cruz do Redentor e para consolar o Imaculado Coração de Maria, porque Maria quereria sim carregar a cruz do Filho, mas não podia. E este homem pôde fazer isso. É uma lição para nós. Se nós formos um dia chamados, e somos tantas vezes, não, para carregar a cruz de Jesus, longe de nós dizer não, longe de nós demorar a dizer sim, hesitar, e longe de nós dizer sim com má vontade. É uma honra muito grande carregarmos um pouco da cruz dele. E acreditem, só aqui existe a cruz. No inferno, no purgatório, todo tipo de sofrimento não tem merecimentos. E no céu não há sofrimentos. Chegando ao lugar do crânio, chamado Gólgota ou Calvário, eles crucificaram, repartindo as suas roupas, tirando a sorte para ver o que caberia a cada um, conforme previra o Salmo 21. Foi colocado entre dois ladrões, um da direita e outro à esquerda.
São Marcos não fala do episódio do ladrão arrependido, fala dos ladrões em geral, e insiste muito na zombaria e no escárnio. Tu que constróis o templo e reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça da cruz agora para que vejamos e acreditemos. Mentira. Nem quando Jesus ressuscitasse eles acreditariam. Não é por falta de milagres que eles não creem, é porque eles não querem crer. Eles estão com o coração endurecido. Quem vai crer, quem vai dar um grande ato de fé, será o centurião. Porque quando Jesus der um forte grito e morrer, o centurião romano, o oficial do exército, vai dizer, na verdade, este homem era filho de Deus. Reconheceu tarde, mas reconheceu a filiação divina de Jesus e, portanto, a sua realeza. Toda vez que nós não somos a favor de Jesus, somos contra ele. Não adianta ficarmos no meio do caminho ou em cima do muro. Há alguns que gritam, Barrabás. Deveria haver alguns que gritariam, Cristo. Mas os que não gritam nada já estão a favor de Barrabás. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo desperdiça. Agora que Jesus morreu, faz-se um silêncio e devemos esperar cumprir-se a sua promessa, a promessa da sua ressurreição. Mas enquanto ele está morto, e como é estranho dizer isso, é Deus que morreu, é o autor da vida que foi morto, vamos pensar naquelas suas palavras. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Ele morreu, foi enterrado, como se faz com o grão de trigo, mas quando morre, dá muito fruto. E aquilo que ele fez, convida-nos a fazer também. A nossa vida deve ser uma morte contínua, uma mortificação, para produzir muitos frutos para Deus e para o próximo. Para que nós vivemos nesta terra, para glorificar a Deus e para servir o próximo. É para isso que nós existimos. E a minha felicidade? Aqui na terra ela é precária. Eu não devo procurá-la como um fim em si mesmo. A felicidade virá por acréscimo. Felicidade mesmo é só no céu. Aqui a nossa preocupação é com a felicidade alheia. E para que o outro seja feliz, que eu me canse. Para o outro ser exaltado, que eu seja humilhado. Para que o outro seja liberto, que eu seja pregado ou amarrado. Para que falem bem dos outros, que falem mal de mim. Esta é uma lição que nós, cristãos, se não aprendemos, deveríamos nos envergonhar, porque ela é o beabá do cristianismo. Vamos pedir a Maria Santíssima, que com o seu silêncio aprendeu tantas coisas e nos deu tantas lições ao acompanhar a paixão do seu filho. Vamos pedir a ela e o seu castíssimo esposo São José, que já havia morrido naquela época, que eles nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.